Prezados alunos do curso técnico em meio ambiente, me chamo Vitor, serei o professor formador da disciplina Tecnologia e Meio Ambiente. É um prazer tê-los como aluno. Inicialmente dou as boas-vindas a todos e deixo alguns informes. A nossa disciplina Tecnologia e Meio Ambiente está dividida em 6 aulas. Essas aulas vocês podem utilizar o livro didático para aprofundamento do conteúdo e no ambiente virtual de aprendizagem vocês vão ter o guia de estudo em cada uma dessas aulas que vai servir como roteiro para que vocês saibam quais são os objetivos e quais são as estratégias que vão ser utilizadas para a aprendizagem nessas aulas. Vai ter uma videoaula com conteúdo específico de cada aula e também terá as atividades avaliativas, que podem ser fóruns, glossário, certo? Então, é importante que o aluno tome conhecimento e faça todas as atividades após a leitura do material e após assistir às videoaulas. Eu desejo sucesso a todos no transcurso da disciplina. Nessa nossa primeira aula, intitulada Produção Tecnológica e Impactos Ambientais, nós teremos como objetivo de aprendizagem conhecer os princípios e conceitos básicos da área da tecnologia, refletir sobre a necessidade da utilização racional dos recursos hídricos e, por fim, refletir sobre os impactos ambientais advindos da geração de resíduos das produções tecnológicas. Antes de mais nada, é importante frisar como se deu a origem da produção tecnológica. A origem da produção tecnológica não aconteceu agora. Ela se deu em tempos remotos, desde os primórdios das civilizações, quando o homem começou a iniciar o domínio do fogo. Então, a partir desse momento, o homem utilizou uma tecnologia até então desconhecida para o seu melhoramento, né, para a sua proteção, para que ele pudesse melhorar a questão da sua alimentação, cozinhando os alimentos. Enfim, o homem utilizou esse recurso para o seu melhoramento, para uma melhor qualidade de vida. Então, é importante que a gente fale que o desenvolvimento tecnológico nem sempre está atrelado à destruição da natureza. É muito comum termos em mente que desenvolvimento tecnológico vai ocasionar uma destruição da natureza, mas isso não é uma regra. É importante que saibamos que é possível sim desenvolvimento tecnológico sem necessariamente destruir a natureza. A própria tecnologia ela tem se tornado nos dias atuais uma forte aliada da preservação ambiental. Então é importante que tenhamos em mente, como futuros técnicos em meio ambiente, que a tecnologia ela veio como uma ferramenta aliada para que possamos desenvolver estratégias para a preservação ambiental. No início do século, no final, aliás, do século XVIII, né, durante a chamada Revolução Industrial que aconteceu na França, foi um grande marco, né, na questão da produção tecnológica, porque houve uma mudança, né, na forma de produção, que antes era manufatureira, muito artesanal, né, a partir da produção manual dos produtos, e passa a ser utilizado um processo industrial em larga escala, a partir da utilização da máquina de vapor, que foi um grande propulsor das transformações econômicas e sociais no século XVIII. É importante frisar que essa revolução industrial introduziu um intenso crescimento populacional, passando a exigir a produção de recursos. Então, a Revolução Industrial ela trouxe melhorias, porque houve uma melhoria em termos de produção, um ganho produtivo bem maior por conta da utilização de máquinas, mas também ela demandou, para que pudesse acompanhar esse crescimento em termos de produção, a utilização cada vez maior de recursos naturais, de matéria-prima, certo? E esses recursos, por sua vez, eles nem sempre são inesgotáveis,
né? Como a gente pode dividir a energia, as fontes de energia, em três tipos. Nós podemos dividir as fontes de energia em renováveis, não renováveis e inesgotáveis. As energias chamadas renováveis são aquelas utilizadas de forma que, se utilizadas de forma correta, elas podem se renovar, como, por exemplo, animais, vegetação, água. Já as fontes de energia não renováveis são os recursos naturais que, de forma alguma, se renovam ou demoram muito tempo para se formar, como, por exemplo, o petróleo, os minerais. E, por fim, as fontes de energia inesgotáveis não se acabam ou podem durar por um período de tempo longo o suficiente para ultrapassar a barreira dos bilhões de anos, como, por exemplo, o Sol, o vento, certo? Então, essas modalidades de energia, elas são importantes para a utilização tecnológica do homem. E é importante que tenhamos em mente que nem toda energia é durável, né, para sempre. Há uma infinitude. Então, é importante que tenhamos uma sensibilidade em termos da utilização racional desses recursos. É dever da tecnologia buscar o desenvolvimento cada vez maior de fontes de energia recicláveis, renováveis e abundantes. É justamente aquilo que eu havia comentado. É importante que tenhamos o cuidado, a sensibilização, que esses recursos eles são esgotáveis e quando chegar um tempo eles não vão mais existir. Então é importante que se opte, né, pelo uso da energia reciclável, renovável e abundante. Assim, esses recursos não vão né, esgotar e a população, né, não vai ficar com esse recurso escasso. A era pós-revolução industrial teve como consequência o aumento da expectativa de vida do cidadão. Então, a revolução industrial ela proporcionou um ganho em termos sociais. Houve um crescimento populacional, porque as condições de vida começaram a melhorar, mas, com isso, em contrapartida, houve também uma exploração e um impacto ambiental maior, principalmente por conta da máquina a vapor, né, ser movida a um processo de combustão, e para que ela pudesse funcionar, era necessário a queima, né, de lenha, principalmente de madeira, e essa madeira era retirada da natureza, então houve muito desmatamento e a emissão de poluentes, de gases poluentes na atmosfera. Bom, aqui eu coloquei um quadro que eu já havia mencionado anteriormente sobre os tipos de fontes de energia, que nós temos as fontes renováveis, não renováveis e as inesgotáveis. Bom, quanto aos resíduos das produções tecnológicas, então a produção tecnológica por si só, ela produz algum resíduo. Então é quase que impossível haver alguma produção sem que haja algum rejeito, algum resíduo. Então os resíduos, né, gerados pelas produções artesanais ou semi-industrializados eram lançados nos cursos d'água diretamente, ou na atmosfera, ou no solo, sem um tratamento prévio. Então isso causava um impacto tremendo nesses recursos naturais. Enquanto a quantidade de resíduos gerados era pequena, a própria natureza se encarregava de tratá-los e degradando-os pelo processo de autodepuração. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica e essa fábrica lança diretamente os seus efluentes no rio, dependendo da carga, né, de esgoto que vai ser lançado no rio, o rio por si só ele consegue degradar esse material e se autodepurar, ou seja, ele consegue retornar às condições iniciais. Mas se essa carga de poluentes for demasiada, o rio não vai conseguir se autodepurar e com isso ele vai aumentar em termos quantitativos a quantidade, né, de poluentes. O crescimento das cidades acabou aproximando a população das fontes de poluição, fazendo com que os despejos industriais fossem transferidos para pontos cada vez mais distantes.
Então, com o adensamento populacional, as cidades começaram a crescer e é muito comum, hoje em dia, a população residir nas zonas industriais. Então, com isso, houve a aproximação da população, do indivíduo, com as fontes de poluição. Isso causa uma série de perturbações, não só ecológicas, né, para o meio ambiente, mas também de saúde pública, porque o homem, ao estar próximo dessas fontes de poluição, isso impacta diretamente na sua qualidade de vida e, em especial, na sua saúde. Quanto aos resíduos das produções tecnológicas, continuando, nós podemos falar agora em termos históricos que a primeira rede de captação de esgoto ela aconteceu na Índia, né, há 4.000 anos atrás. Então foi uma tecnologia que atualmente temos, né, que ela veio principalmente do Oriente e que o Brasil ainda carece muito de uma rede de esgoto, né, capaz de garantir a segurança sanitária, né, da população brasileira. Então, tal forma de captação de esgoto sanitário é ainda hoje, obviamente, com algumas mudanças técnicas, mas muito utilizada. Então, atualmente houveram poucas mudanças em termos de modificação técnica da rede de esgoto, né? Houve pouquíssimas, mas em geral o sistema continua da mesma maneira, da mesma forma que foi desenvolvido há 4.000 anos atrás. Alguns tipos de tratamento de resíduos são utilizados nos dias de hoje. Né? Muito utilizada as lagoas facultativas, os aterros sanitários, né, que chegaram aí para substituir os lixões, a pirólise, né, a compostagem, a reciclagem, a aplicação de luz ultravioleta, né, que é a partir do processo de fotodegradação, dentre outros métodos que veio com o objetivo de tratar esses resíduos. Cada método desse eu vou detalhar mais à frente. Bom, quanto à questão, né, de desenvolver um melhor gerenciamento desses resíduos, foi criado no Japão o conceito dos 5 R's, que vem em encontro a uma nova forma de tratar esses resíduos, de fazer o gerenciamento desses resíduos. Então, esses 5 R's significa recusar, reduzir, reutilizar, reformar e reciclar. Quanto a recusar, melhor dizendo, significa evitar a compra de materiais que prejudicam o meio ambiente. Então, muitas vezes, por compulsão, tendemos a comprar coisas desnecessárias que não vêm a utilizar, que a gente não vai vir a utilizar. Isso vai causar o quê? Um impacto, porque isso vai ser uma matéria que vai, logo em seguida, ser eliminada, né? Um resíduo que vai ser eliminado do ambiente. Quanto à questão de reduzir, significa reduzir o desperdício de material. Então, é importante reduzir o desperdício de material. Reutilizar, aproveitar material utilizado sempre que possível. É o que nós chamamos muitas vezes da reciclagem, né? Ou reutilização, que são palavras sinônimas, muitas vezes sinônimas, que é aproveitar material utilizado sempre que possível. Então a gente pode utilizar, por exemplo, uma garrafa PET como por exemplo para fazer alguns tipos de artesanato, regador, enfim, fazer a destinação desses materiais que seriam eliminados, né, que são considerados resíduos, em reaproveitar para outras finalidades. Reformar nada mais é do que reutilizar materiais de diferentes maneiras. É justamente você reaproveitar aquele material e dar um novo sentido a ele. E reciclar nada mais é do que reutilizar materiais com recurso ou como matéria-prima. Né? Então, infelizmente ainda o processo de reciclagem é muito pequeno, a porcentagem de material reciclado é muito pouca, né? E é preciso que
haja um incentivo do poder público, né, para que essa quantidade de material de resíduos venham a ser aumentado em termos de reciclagem. Bom, quanto aos impactos ambientais, né? Então, o que vem a ser o impacto ambiental? O impacto ambiental nada mais é do que os resíduos produzidos pela atividade humana, né, que vai causar algum tipo de agravamento sobre o meio ambiente. E esse impacto ele pode ser de natureza sólida, líquida ou gasosa. Vai depender de qual seja a matéria, né, do poluente. Então, se for um material sólido, né, por exemplo, um resíduo sólido que é lançado diretamente no corpo hídrico, uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante, de latinha de refrigerante ou um vidro que venha a ser lançado, né, no corpo hídrico, por exemplo, é um resíduo que vai causar um impacto ambiental, porque esse material vai levar anos para se decompor. Quanto aos resíduos líquidos, podemos citar como exemplo os esgotos, tanto o esgoto doméstico quanto industrial, que é liberado diretamente no corpo hídrico. Quanto aos resíduos gasosos, os gases, né, emitidos a partir da combustão dos automóveis, das indústrias, né? O lançamento desses resíduos podem promover a poluição ou a contaminação do meio ambiente, uma vez que causam modificações das características do solo, da água e do ar. Então, esses resíduos eles vão causar uma alteração nas características do natural do solo, da água e do ar. Então, é importante, né, que tenhamos sempre a precaução de evitar a eliminação, né, incorreta desses resíduos. A poluição ocorre quando esses resíduos modificam os aspectos estéticos ou organolépticos, a composição ou a forma do solo, então do meio físico, né? Então, quando esses resíduos eles alteram a característica sensorial de cor, né, como por exemplo cor, aparência, cheiro, né, da água, do solo, de qualquer meio físico, esse resíduo está causando um processo de poluição. Bom, aqui eu coloquei um quadro que explica, né, que mostra as principais fontes geradoras de resíduos e os locais de poluição que temos aí, né, como os principais poluentes. Então temos a indústria, o doméstico, né, as residências, os veículos e a irrigação e o plantio. Como podemos observar, a indústria ela polui tanto a água, quanto o solo, quanto o ar. É o maior poluente, são as indústrias. As residências elas poluem principalmente a água, o solo, os veículos poluem o ar e a irrigação e plantação polui a água e o solo. Polui a água porque utiliza, né, compostos, né, para a otimização da produção, como por exemplo agrotóxicos, né, fertilizantes que vêm a ocasionar a poluição da água e do solo. Os veículos, não precisa nem explicar porque eles emitem os gases poluentes, né? As residências poluem a água e o solo porque, né, produzem todos os materiais orgânicos, né, que são liberados, né, na tubulação do esgoto, e esse esgoto, se não for instalado, né, na rede de esgoto coletiva, ele pode ser liberado diretamente num manancial ou até mesmo direto no solo, causando assim a sua contaminação. Industrial, que é o setor que mais polui, né, podendo poluir tanto a água quanto o solo quanto o ar. Bom, nessa primeira aula o conteúdo é esse. Eu espero que todos tenham entendido. Fiquem à vontade para participar dos canais de comunicação, como os fóruns, o chat, ou através de mensagem diretamente com o professor. Até a próxima aula. Um abraço.